razão da minha vida, minha existência, princípio, meio e fim de todos os meus sonhos, força da fé que pulsa no meu coração. Pensar no teu amor é minha inspiração, és a luz da alvorada de uma manhã sem nuvens, o esplendor depois da chuva que floresce a terra, o sol no horizonte, a paz do entardecer, o silêncio acalma a noite que me faz adormecer. Senhor Jesus, meu Salvador, teu Espírito me mostrou o teu imenso amor. As horas lá na cruz, sozinho em meio à dor, teu sangue me salvou, um miserável pecador. Por um instante eu pude ver, perdi as forças, não sabia o que dizer. Ai, quem me dera encontrar uma palavra capaz de expressar o que sinto e agradecer. Senhor Jesus, meu Salvador, minha vida em teu altar, inteiramente ao teu dispor. Não encontro neste mundo razão para viver. Se preciso, entrego tudo, só não posso te perder. Meus amados, dando continuidade a esta mensagem, Jesus Cristo, a razão da minha vida, quero vos dizer porque Ele é a razão da minha vida. E quero deixar bem claro que você entenda uma coisa: Satanás, ele tem agido no mundo inteiro, tentando confundir a mente das pessoas. Ele é o autor das religiões que há no mundo, porque Deus nunca criou religião. Na Bíblia não existe nenhuma religião. Se você meditar, pedir ao Espírito Santo para abrir o seu entendimento, você vai encontrar no Novo Testamento Cristo, Jesus, como seu Salvador, como seu Deus. Ele é Deus, mas esteve neste mundo e Ele era 100% homem e 100% Deus. E Ele manifestou a sua divindade quando Ele fez uso da sua prerrogativa divina, não para vencer Satanás, pois Ele venceu o diabo como homem, mas Ele manifestou a sua divindade para que todos cresçam que Ele é Deus. Quando Ele expulsava demônios, quando Ele ressuscitava os mortos, eu vos pergunto: algum homem tem autoridade para ressuscitar mortos? Mas você diz: sim, mas tem pessoas que em nome de Jesus expulsam demônios. Concordo plenamente, mas em nome de Jesus, porque a autoridade está no nome de Jesus. No nome de Jesus, Ele mesmo disse, o próprio Senhor disse, que nós iríamos realizar obras maiores que Ele. Mas a autoridade está no nome de Jesus Cristo. Não está na pessoa que usa o nome de Jesus, mas no nome
Mas o nome de Jesus é que tem autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos e até para ressuscitar mortos, se assim Deus o quiser. Quando o Senhor Jesus esteve aqui, ele manifestou a sua divindade. Quando ele exerceu a sua autoridade sobre os elementos da natureza, quando ele deu ordem ao mar para se aquietar e o vento também. Quando ele esteve aqui, ele manifestou que era Deus, mas ele nunca usou destas prerrogativas para vencer Satanás. Ele venceu o diabo vivendo uma vida humana perfeita, conforme está escrito lá em Hebreus 5:8, que ele mesmo sendo filho, embora sendo filho, aprendeu a ser obediente pelas coisas que ele sofreu. Se Jesus teve que sofrer para ser obediente, quanto mais nós. Mas dando prosseguimento à temática desta mensagem, Jesus Cristo, a razão da minha vida. Quero aqui vos testificar e dizer que este que vos fala, este pobre e miserável pecador chamado Evangelista Adi Oliveira, Deus me criou e Ele já no ventre da minha mãe, Ele já conhecia o meu nome, Ele já sabia tudo a respeito da minha vida, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente, mas também Ele tem a prerrogativa de ser presciente. A presciência é uma prerrogativa divina, significa que Ele já me conhecia antes da fundação do mundo. E Ele já me via no ventre da minha mãe. Ele viu e contemplou o dia em que eu nasci, onde eu nasci. Eu nasci num lar muito pobre. E eu e meus irmãos, nós éramos 7 filhos. Meu pai e minha mãe casaram muito jovens. E meu pai se tornou dependente químico. Ele se tornou um alcoólatra e morreu precocemente aos 34 anos de idade. E eu me lembro como hoje. Eu tinha 12 anos. Ele foi muito ausente por causa da dependência química. E nós passávamos muitas necessidades. Tinha dia que a única refeição, a única alimentação que nós tínhamos era banana com água que minha mãe passava no liquidificador. Era a única alimentação do dia. Resumindo, a minha infância foi muito difícil. Eu não poderia aqui, de certa forma, listar, citar todos os momentos difíceis que eu passei. Pois eu fui testemunha de tanto sofrimento, de tantos momentos difíceis, tanto com relação à vida do meu pai, como em relação à vida da minha mãe. E quando ele morreu, ficaram 7 filhos, e nós não tínhamos nenhum sustento. Minha mãe não tinha nenhuma pensão,
Minha mãe também não tinha nenhum emprego. Então nós vivíamos dependendo da ajuda daquelas pessoas que Deus usou para nos ajudar. Nós éramos subnutridos, desnutridos, mas o Senhor cuidou de nós. E eu estou aqui com uma infância onde eu sofri muitas humilhações, onde eu e meus irmãos sofreram muito. E eu vivi nas casas e vivia e dependia daqueles que Deus usava para termos o mínimo para sobreviver. Todos meus irmãos sofreram muito, muito, muito. Mas Deus, Ele cuidou de nós. Jesus cuidou de mim. Eu devo tudo a Ele. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas depois da minha infância veio a minha adolescência, uma fase muito difícil. Também porque eu não tive um lar estruturado. Nós não tivemos pai. E então, ainda na infância, os filhos, meus irmãos, nós fomos dispersos e fomos criados longe uns dos outros. Cada um tentando sobreviver, lutando. E todos tiveram também momentos difíceis. Todos nós erramos nesta vida. Todos nós somos pecadores, todos erraram. Quem não errou, que atire em mim a primeira pedra. Nós éramos crianças pobres, jovens pobres. Deus, de certa forma, eu não sei porquê, mas Ele me livrou de tudo neste mundo. A minha infância eu passei até aos 15 anos na cidade onde eu nasci, e vim aqui para Fortaleza e cheguei aqui aos 15 anos somente com minha identidade e um saquinho. Não era uma bolsa, não era uma mala, mas era um saquinho com algumas roupas dentro. Foi assim que eu cheguei aqui. E então Deus, Ele sempre agiu na minha vida. Eu ainda não o conhecia, mas Jesus já me amava muito e me guardava e me livrava. E me livrou de tantas e tantas coisas que eu vejo no mundo de hoje. Os jovens se envolvendo com drogas, com violência, com criminalidade e com tantas coisas ruins. Mas o Senhor Jesus cuidou de mim e eu me dediquei aos estudos e aos trabalhos. O trabalho, ele dignifica o homem. Eu trabalhei sim. Eu trabalhei
como barman em um hotel, eu trabalhei como contínuo, que era o nome que era dado antigamente. Hoje são serviços gerais, onde eu varria, espanava em uma loja de armazém muito conhecida, passando o pano no chão. Eu trabalhei como caixa de uma lanchonete. Também trabalhei ainda na infância com meu avô. Quando meu pai morreu, era grande a necessidade. Meu avô era medidor de terra. Então, aquelas terras ao redor da cidade onde nós morávamos, ele media terras, ele era um agrimensor. E eu muitas vezes subi numa caçamba com uma foice na mão, um garoto, uma criança de 12 anos, no meio daqueles homens fortes, acostumados ao serviço braçal. E nós saímos 7 da manhã e voltávamos às 6 da tarde, já escurecendo. E eu cortava matos, tínhamos que abrir matos fechados. E muitas vezes eu sofria picadas de insetos e ao meu dia vinha aquele almoço lá ao redor da cidade. Sempre meu avô procurava uma casa próxima para preparar o almoço dos trabalhadores e eu comia com eles. Vinha aquelas panelas de barro onde vinha feijão com mistura, farinha branca e arroz, era o que nós comíamos. E vinha uma quartinha, aquele vaso com água, e nós bebíamos e descansávamos ali, debaixo de uma árvore, por alguns minutos, e continuávamos a trabalhar até às 5 horas, 5h30. E quando eu chegava em casa, meu avô me dava o dinheiro referente àquele dia de trabalho e eu dava para minha mãe. Em todos os locais onde eu trabalhei, eu nunca fiquei com 1 centavo. Eu sempre dava para minha mãe. E depois da minha infância, na minha terra, onde nasci, cheguei em Fortaleza e aqui fui estudar e fui trabalhar. Foram tempos difíceis, porque eu não tinha ninguém que me orientasse, eu não tinha um familiar que segurasse na minha mão, ou alguém, mas Jesus segurava. Eu sei que Ele segurava. Hoje eu olho para trás e vejo. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor cuidou de mim. O Senhor me livrou das ciladas de Satanás. O Senhor me livrou de tantas coisas que seria impossível aqui de dizer, detalhar, descrever. Mas me livrou. A Bíblia diz que o justo, não que eu seja justo, mas é o termo que a Bíblia usa. Na realidade, nós somos justificados por Cristo. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos livra. Nós passamos por muitas tribulações, mas de todas o Senhor nos livra. E então aqui eu comecei a minha adolescência, a minha juventude, e fui estudar e trabalhar. Era a única coisa que eu fazia. Eu nunca que nesta cidade eu visitei, conheci os lugares que aqui tinha, porque minha vida era dedicada somente a trabalhar e a estudar. O dinheiro era muito pouco, era muito curto.
Passei muitos momentos difíceis. Muitas vezes dormi no chão. Muitas vezes eu só tinha dinheiro para comer feijão com arroz só uma vez por semana. Muitas vezes meu almoço era um pastel com caldo de cana, era um suco com um salgadinho. Mas o Senhor me sustentou. O Senhor Jesus estava comigo. E Ele me abençoou muito. Eu não tinha dinheiro. E muitos milagres aconteceram na minha vida aqui. No período ainda da minha juventude. Ele me abençoou. Foram muitas bênçãos, muitos milagres. E eu ainda não conhecia o Senhor até que aos 20 anos, quando Ele me salvou, foi que eu fui entender todas aquelas bênçãos, aqueles livramentos que Ele tinha me dado. E eu sempre fui uma criança, um jovem caseiro, eu sempre gostava de ficar em casa e me dedicava sempre ao trabalho e ao estudo. Eu, durante a minha juventude, um período difícil, como pecador, não poderia fugir à regra como qualquer um pecador. Eu errei, sim. Sou um pecador. Eu só não sou mais escravo do pecado. Mas eu nunca vou deixar de ser um pecador, porque a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Só que agora a minha vida é diferente. Desde os 20 anos, quando conheci Jesus, eu fui estudando a palavra. E nessa época eu fazia medicina. E o meu orientador, porque eu trabalhava em pesquisa científica e fazia medicina, ele havia me prometido e me garantido que quando eu terminasse medicina eu iria fazer doutorado nos Estados Unidos. Só que nesse período foi o período em que o Senhor me salvou. Então, todo aquele desejo, todo aquele sonho que eu tinha de fazer doutorado nos Estados Unidos desapareceu do meu coração. E então nasceu no meu coração o desejo de proclamar Jesus Cristo. Proclamar a palavra de Deus. Para levar também muitas vidas ao conhecimento da verdade. Eu sei que por mais que eu proclame Jesus Cristo, por mais que eu ore, por mais que eu estude a palavra de Deus, por mais que eu faça o bem a todas as pessoas, que eu ore pelos meus inimigos e os ame, por mais que eu chegue a dar a minha própria vida por amor a Cristo, jamais, jamais, jamais eu chegarei, jamais eu poderia corresponder ao grande amor que Jesus teve e tem e sempre terá para comigo. Mesmo que eu seja mau, mesmo que eu seja pecador, mesmo que eu erre, como diz o apóstolo Paulo, o amor de Cristo nos constrange. Por que Deus me ama? Por que Jesus me ama tanto se eu sou um pecador, cheio de fraquezas?
A nossa mente não consegue entender este amor indescritível, este amor incomensurável, um amor que não pode ser medido, descrito. Mas eu quero dizer que depois dos 20 anos, quando Ele me salvou, então a minha vida passou a ter um só propósito. Eu disse ao Senhor: Senhor, eu deixo tudo para trás e agora tudo, a única razão da minha vida neste mundo vai ser proclamar o Teu nome, o Teu amor, a salvação pela fé em Ti, como sendo fruto da graça de Deus, o maior presente que Deus deu à humanidade, o mais glorioso de todos os presentes, a maior bênção que que qualquer ser humano possa ter nesta vida é a vida eterna. Porque esta vida é tão efêmera, é passageira, tudo passa, como diz o Salmo 90, tudo passa, tudo passará. É como piscar de olhos esta vida aqui neste mundo. Mas a grande questão é onde você vai passar a vida eterna. E eu irei dar continuidade a esta mensagem no próximo vídeo, porque ainda tem muitos fatos, tenho muito ainda a falar do grande amor de Jesus para comigo, Ele que é a razão da minha vida neste mundo, é Ele que me mantém vivo todos os dias, para que eu continue, porque por amor a Ele, eu estou disposto a morrer por amor ao nome de Jesus e da sua palavra.